apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no verso de número 1 em diante, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumentei cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Antes de eu falar, um minutinho de oração. Feche seus olhos. Senhor, eu peço a Tua presença sobre esta palavra e que nós possamos, Deus, enquanto eu estiver falando, nós possamos ir internalizando esta palavra para praticá-la. Eu oro para que o Teu Espírito faça esta obra em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muitas pessoas perguntam, a teologia é para quê mesmo? Para que serve esse curso? Esse curso é para ser pastor, para eu ser um dirigente de congregação, para eu ser um obreiro, para eu ser... O que faz esse negócio? E a teologia, na verdade, eu cheguei a uma conclusão que a teologia, o teólogo ele é aquele que estuda Deus, a sua revelação, e em seguida ele passa a estudar todas as demais coisas com base na luz que recebeu. Então, quer dizer, é um estudo que internaliza e passa a ser a lente, o óculos com que se vê todas as coisas. Não é apenas uma coisa do intelecto, não é apenas um exercício intelectual, é algo muito mais prática, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com base no texto que li. A vida cristã comum, normal, ordinária que acontece a partir disso. Eu não vou ser melhor do que pastor Aguiar, do que pastor Jaisso, que já me antecederam falando um pouquinho sobre essa vida cristã que acontece a partir da prática da teologia. Mas eu quero falar muito sobre a coisa do lado comum, a vida cristã natural, comum. Essa palavra comum não é muito bem recebida, ela não é muito bem aceita. Eu nunca vi, por exemplo, um adesivo de um carro dizendo assim: eu tenho um filho comum. Sempre é o príncipe não sei o quê, é a princesa blá blá blá, sempre é uma criança super extraordinária, é um negócio que você olha e você diz: uau, essa criança é mesmo especial. Ninguém gosta de estudar em uma escola que é simplesmente comum. Nós queremos estudar na melhor escola, nós queremos coisas que são boas, nós queremos uma vida extraordinária, nós queremos sempre o extraordinário, sempre. Você, sempre que for procurar um emprego, você quer um emprego extraordinário, você quer andar com amigos extraordinários, você quer comer coisas extraordinárias, você sempre vai querer o melhor. Por que nós íamos abrir mão do extraordinário para nós fazermos as coisas que são comuns? Não, a nossa vida tem que valer a pena para o Instagram, para o Face. A nossa vida tem que valer a pena para bater aquela foto bonita e mostrar para as pessoas o quão extraordinário nós somos. E agora eu, na casa dos 30 e pouquinhos, não vou citar minha idade, eu, com uma esposa, com uma filha, eu começo a pensar o quão difícil é você viver essa vida comum. Eu digo para você, e eu explico por quê. Como pastor, eu reconheço que muitas vezes é muito mais difícil eu estar em casa suportando a minha filha de 3 anos gritar e chorar e ser teimosa com relação a algum ponto, algum item, do que eu estar servindo a pessoas num Doe Suas Férias para Cristo, por exemplo. Para mim é mais desafiador voltar para casa e de repente
ter os embates familiares e as dificuldades familiares do que eu estar fazendo o extraordinário, aquela obra top de Deus. Para mim, eu preciso de muito mais coragem para viver o comum do que viver o extraordinário. Cuidar daquelas pessoas que são desvalidas, para mim, é muito mais fácil do que eu, de repente, dar atenção à minha esposa. Eu estou falando de mim e talvez você se sinta em comunhão comigo nesse aspecto. É muito mais fácil eu atender alguém que vai de repente me promover, que vai de repente falar bem de mim, do que eu atender aquela pessoa que simplesmente vem com o mesmo problema e ela já faz isso há muitos e muitos e muitos anos. O extraordinário me atrai, o comum já não me atrai mais. Pregar para mim e ensinar é muito mais empolgante do que eu ter que resolver aquele problema familiar de novo, do que eu ter que sentar de novo e falar sobre as mesmas coisas. E sabe, C.S. Lewis, que é um escritor que todo mundo deve ler, todo cristão deveria ler, ele fala no livro Cartas do Inferno, ele diz, olha, lá ele cria uma conversa entre um demônio e o seu demoninho aprendiz, e ele diz, olha, o demônio mais velho fala para o demônio mais novo, o horror da mesma velhice é a paixão mais valiosa que nós produzimos no coração do ser humano. É o horror pela mesma velhice, o desejo de estar vivendo sempre o extraordinário, o novo. O cotidiano é o nosso problema, e você já vai entender o que isso tem a ver com a teologia. O cotidiano é nosso problema. É muito mais fácil você vir para cá e imaginar como seria se você fosse passar 15 dias em Paris, do que você imaginar e planejar 15 dias fazendo a vida que você está fazendo, trabalhando, estudando, aguentando os seus familiares, suportando algumas pessoas que você tem suportado, vivendo, trabalhando dentro de casa, limpando, lavando louça, enfim. Aliás, sobre lavar louça, em um monastério muito antigo, já havia uma placa em cima da pia de louça. Todo mundo quer revolucionar o mundo e ninguém quer lavar a louça. Por quê? Porque o comum não é bom. O comum não é bom. Não é bom para ninguém, porque nós nos deparamos, é ali que nós nos deparamos com quem nós realmente somos. É ali que nós começamos a nos deparar com as coisas que realmente nos são comuns. Mas eu preciso dizer para você, a vida acontece exatamente nos dias comuns. Você pensa que a vida acontece nos momentos extraordinários. Não, senhores, presta atenção. A vida acontece nos momentos comuns, naqueles dias que você talvez não planejou nada, e é exatamente naquele dia, sem horário marcado, sem nenhum tipo de programação, que acontece algo especial. Por exemplo, o meu apelido foi recebido num banheiro de igreja quando eu estava começando na adolescência, e nunca mais saiu de mim. E não me pergunte por quê. E aconteceu num dia comum. Era um dia comum, eu não esperava que a partir daquele dia, talvez meu nome não fosse mais conhecido. Eu não esperava. Mas era um dia comum. É num dia comum que o pai sai da igreja, entra no carro com o seu filho, e aquela criança faz uma pergunta que talvez mude a mentalidade daquele pai com relação a toda a sua vida. É num dia comum, numa palavra comum, num almoço comum, num dia comum, as coisas começam a marcar a vida. Um pai não se faz num Beto Carreiro. Ele pode encantar as crianças, mas um pai não se constrói numa montanha-russa do Beto Carreiro. Um pai se constrói acordando cedo, todo dia, levando o filho para o colégio, mal-humorado, chateado, às vezes cansado, às vezes feliz. É nesse dia a dia que um pai se constrói, é no dia comum. Eu espero ser entendido por você. Em primeiro lugar, eu estou defendendo essa questão do comum, para que você compreenda que toda a nossa vida está acontecendo normalmente, no cotidiano. Uma família não se constrói de forma extraordinária, é um olhar, é num dia comum um olhar, é no outro dia comum uma conversa que vai levando para um namoro, que vai levando para um casamento, e as coisas vão acontecendo assim, no dia comum. No dia comum, o casamento, ele não se reconstrói
num momento especial. É bem provável que talvez você já foi a muitos retiros e lá você ouviu uma palavra que transformou dali para frente o seu casamento, mas você vai para casa e nos dias comuns aquela palavra precisa ser aplicada dia após dia. Por isso eu estou fazendo aqui uma defesa, uma apologia aos dias comuns. É nos dias comuns que nascem os heróis, é nos dias comuns. Rosa Parks, a primeira-dama dos direitos civis dos Estados Unidos e dos negros em todo o mundo, essa mulher, naquele dia de 1º de dezembro de 1955, ela acordou como um dia comum, pegou o ônibus como um dia comum, e ela se sentou como qualquer um faz, mas ela não esperava que naquele dia aquele ônibus fosse ficar tão cheio, e ela tivesse que se levantar do banco para ceder para um homem branco. E naquele dia comum, ela estava comumente cansada como costureira, e ela disse, hoje não. E a partir daquele dia começou então o movimento de direitos civis, que você conhece muito bem. É um dia comum. A grande maioria de nós nem sabe dizer o dia que foi salvo. Eu, por exemplo, não sei dizer. E quando eu ouço alguém falar assim, uau, eu fui salvo exatamente naquele momento, uma bola de fogo caiu sobre a minha cabeça, e naquele momento eu fui salvo. Não, a maioria de nós não sabe. Eu fui sendo salvo, eram dias comuns, a palavra vinha e acalentava no meu coração, e talvez eu nem percebia. E quando eu menos percebi, eu olhei para trás e vi que não dava mais para voltar atrás. É no dia comum. É no dia comum. Porque as coisas comuns glorificam a Deus. Eu não sei se você já se apercebeu daquele texto de Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, que ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, façam qualquer outra coisa, que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Por que ele usa comer e beber? Porque são coisas comuns. Você faz isso todos os dias, e até uma comum refeição pode trazer a glória de Deus. É o comum. É o comum. Se você for ver a lista das coisas extraordinárias que o Espírito provoca em nós, você vai ver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e amor próprio. Uau, só isso? É justamente isso. Coisas que você precisa para o dia comum. Comum. É para o dia natural, para aqueles dias que você vai acordar de qualquer jeito. E é naquele dia que você precisa exatamente disso. Deus cria as coisas, e até o comum que Ele cria traz glória para Ele. Por exemplo, você vê no capítulo de número 1, verso de número 3 de Gênesis, Deus diz assim, haja luz, e pum, a luz apareceu, e isso é extraordinário. Mas um pouquinho mais à frente você vai ver Ele dizendo assim, que a terra produza a erva, que a terra produza a relva, que a terra produza a grama. Coisa comum. Uma terra produzir grama, ninguém diz, uau, que coisa bela, uma terra produzindo grama, é o mínimo que se espera de uma terra que produza grama. Mas exatamente essa função da terra de produzir grama, isso está trazendo glória a Deus, é uma coisa comum que glorifica a Deus. É uma coisa comum que está se tornando em glória para Deus, porque se essa terra se negar a produzir, ela está se negando a dar glória a Deus. Eu não sei se você consegue linkar com aquele texto, a parábola da figueira estéril, de Lucas, capítulo de número 13, quando Jesus fala sobre a figueira estéril, e ele diz, olha, essa figueira foi plantada no meio de uma vinha, e se esperava que ela desse fruto, algo comum. Se esperava que ela fizesse o que ela tem que fazer. O que se espera de uma figueira? Figo. O que se espera de uma árvore que dá fruto? Fruto, normal. Mas esse dono dessa figueira que está nessa vinha, num dia comum, porque ele não avisa, ele aparece simplesmente, e quando ele chega, ele só vê folhas, e ele não vê frutos. Por mais 2 anos, num dia comum, ele repete a mesma coisa, e ele não encontra frutos. E aí,
Talvez você diga, mas ela só não queria dar fruto. Ei, deixa eu te explicar. Havia uma lei que Deus deu ao seu povo através de Moisés, que as árvores, elas não poderiam ser retiradas o fruto antes do 4º ano. Os 3 primeiros anos, a terra não produzia coisas boas. Então, para que o povo produzisse coisas boas, para que aquela árvore viesse a produzir um fruto bom, eles tinham que deixar 3 anos produzir e se estragar o fruto. No 4º ano se entregava o fruto a Deus, e a partir do 5º ano se consumia. Então, isso representa que este dono dessa vinha está vindo no 5º, no 6º e no 7º ano, e nada está acontecendo. O comum não está acontecendo. E qual é a palavra desse homem? Porque esta planta, esta árvore, tem que ocupar esta terra inutilmente. Pode cortá-la. Pode cortá-la. Escuta aqui, presta atenção. Existem momentos da história da igreja, se vocês estudaram bem, vocês sabem, que houveram muitos cismas, por questões doutrinárias e outras questões, mas nenhum mal foi tão grande quanto a falta de frutos comuns àqueles que se diziam cristãos. Nenhum mal. Não houve maior mal na história em toda a igreja do que o que é comum a um cristão aparecer. O que é natural de um cristão simplesmente surgir. E talvez alguém pergunte e diga, pastor, então o senhor quer dizer que nós não devemos buscar ser como Spurgeon, como John Stott, como os grandes homens da Bíblia, que foram homens extraordinários, ou como os pais da igreja, que foram homens extraordinários? Entenda uma coisa, quando a gente lê esse texto, e agora eu quero rapidamente passar por ele, quando nós lemos esse texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos encontrar exatamente o que se espera das pessoas que têm a sua mente transformada pela teologia que receberam. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele escreve alguma coisa, ele está sempre respondendo a alguma questão que foi levantada. E quando ele começa, talvez eu imagino comigo mesmo, que a pergunta que foi feita é, e agora que nós recebemos essa teologia, o que fazemos com ela? E agora que nós recebemos essas informações, a partir disso, o que nós devemos fazer? E aí o apóstolo Paulo começa a responder. Talvez alguém disse assim, Paulo, eu devo largar tudo a partir de agora que eu recebi essa nova carga de informações, eu devo largar tudo e devo ir para a obra missionária na Espanha, eu devo largar minha família e simplesmente pregar aos povos que ainda não foram alcançados, eu devo parar de trabalhar e aguardar a volta de Jesus, o que eu devo fazer com toda essa minha informação? E o apóstolo Paulo levanta 4 áreas de vocação, que se você fosse ler com muito cuidado, você ia dizer, não, fala sério, é só isso? Eu passei 1 ano e meio, 2 anos estudando, fazendo trabalhos, e agora o final de todas as coisas é só isso? Primeira coisa que ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que ele está falando? Escuta, vocês receberam essa carga intensa de doutrinas e de entendimento, e agora vocês devem se lembrar de que vocês vão voltar para casa para praticarem, como já foi dito aqui, exatamente isso. Eles viviam numa cultura permissiva, os tessalonicenses viviam numa cultura permissiva, divórcio, como dizia Sêneca, as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar, era algo comum, a imoralidade era comum, e o apóstolo Paulo diz assim, sabe o que vocês vão fazer com todo esse conhecimento? Volta para casa e ama a tua esposa. Sabe o que você vai fazer com toda essa bagagem? Volta para casa e ama teu marido. Sabe o que você vai fazer com toda essa bagagem? Você que ainda não casou, volta para casa e seja puro. Se abstenha da fornicação. Só isso. Por quê? Porque é exatamente nesta prática que a sua teologia está sendo exposta. Ela não está sendo exposta num debate. Debate mostra apenas aquilo que o seu conhecimento alcança.
Ela não está sendo apresentada numa conversa, ela está sendo apresentada na forma como você cuida de si mesmo. Parece simples, mas o marido que ama a sua esposa está salvando o mundo. A esposa que ama o seu marido está salvando o mundo. É isso. Volta para casa e faz o que precisa ser feito com a sua família. O Sproul, que eu acho que vocês leram os livros dele, Sproul, que é um fantástico teólogo já falecido, ele costumava levar alguns alunos na casa dele. E os alunos, como sempre, queriam saber qual era o segredo do ministério do ministério dele. E ele sempre respondia da mesma forma. Se a esposa dele estava por perto, ele apontava para ela e dizia o seguinte: encontre uma mulher como ela, case, tenha filhos, e você vai se dar bem. Acabou. Volta para casa, ama a sua família, ama a sua esposa, e você vai se dar bem. Simples. É só isso? É só isso. Segundo o conselho de Paulo, além de ele dizer, volta para casa, ama a sua família, ama a sua esposa, ele diz ainda, 4 de 1 Tessalonicenses, versos 9 e 10, vocês foram instruídos por Deus para amarem uns aos outros, continuem a progredir nisso a cada dia mais. Ele está dizendo, além de você amar sua família, amar sua esposa, ser puro para eles, você precisa desenvolver o amor pelos seus irmãos, você precisa desenvolver o amor uns pelos outros. E ele está dizendo exatamente isso. Ei, se a sua teologia te afasta das pessoas, ela não é de Deus. Ela não vem de Deus. Se a sua teologia te faz superior a alguém, é bem provável que ela não nasceu no céu. Os fariseus conheciam tudo, e eu penso quantas formaturas os fariseus fizeram durante a vida. Mas em nenhum momento isso produzia amor pelas pessoas. Aquele conhecimento, ao invés de fazerem eles se rebaixarem, olharem para as pessoas com mais carinho e olharem e dizer, como eles não conhecem ainda, eu preciso abraçá-los e mostrar a eles o que têm descoberto a respeito de Deus. Isso fazia com que eles se engrandecessem. Se a tua teologia, não é à toa, não é à toa que os 2 mandamentos resumidos por Jesus são quais? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque se você ama a Deus, você consegue amar o próximo, e se você não ama o seu próximo, como você pode amar a Deus? A teologia que não ama é demonologia. A teologia que não ama é demonologia. Outro ponto, o apóstolo Paulo levanta, o terceiro, ele diz, se esforcem para viver tranquilamente, cuidando dos próprios negócios, trabalhando com as próprias mãos. Deixa eu te explicar. Os crentes de Tessalônica provavelmente estavam abandonando os serviços seculares, aguardando o retorno de Jesus, porque para eles era muito iminente, era algo que iria acontecer, e então eles começam a abandonar os seus trabalhos normais, naturais, para aguardar a volta de Jesus, e eles não produziam mais como antigamente, e o apóstolo Paulo diz o que para eles? Agora que vocês estão debaixo desta nova luz, voltem e trabalhem melhor. Trabalhem melhor, e façam isso de forma diligente. É isso que Jesus quer de vocês, que quando você voltar, você sirva melhor. Você está esperando talvez uma oportunidade extraordinária, enquanto você precisa fazer o ordinário. E quarto lugar, o apóstolo Paulo termina com a quarta área dizendo assim, de modo que vocês andem honestamente com os que estão de fora e nada necessiteis. Isso aqui significa o seguinte, se você ama a sua família, ama a sua esposa, é fiel, se você ama o seu irmão, o seu próximo, se você trabalha diligentemente, automaticamente você anda honestamente. Escuta, seu vizinho não entende nada de amartiologia, nada. Seu vizinho não sabe nada de cristologia, ele não vai entender nada do que você falar com ele, nada. Seu vizinho só vê uma coisa, a vida comum.
Seu vizinho espia para cima do muro e ele vê. É honesto? Ama a sua família, ama os outros. É só isso que ele vê. Seu vizinho não percebe as coisas que você tem falado, ele percebe o que você tem vivido. É num dia comum que o seu vizinho vem e observa você. É no dia comum. Não é naquele dia que você está arrumado, preparado, terno, gravata para vir para uma formatura, ou então que você está preparado para vir a um culto. É no dia comum que o seu vizinho observa e diz, é no dia comum. É quando sai aquele grito, Mariazinha, vem! Já te chamei 1000 vezes. É nesse dia. É naquele dia em que está dando tudo errado e ainda aparece uma visita, um parente, que não avisa e é chato e provavelmente não vai sair naquele dia. E você não tem nada organizado. É nesse dia que o seu testemunho aparece. É nesse dia. Lutero, uma vez, foi procurado por um sapateiro. E o sapateiro disse assim, eu queria saber glorificar Deus e adorar a Deus com o melhor da minha vida. Como é que eu faço isso? Volta para a tua sapataria, faz um bom sapato e vende por um preço justo. É isso. É isso. O apóstolo Paulo vai escrever assim, olha, gente, Filipenses 4:9, porque o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Não é o que de mim aprendestes, ouvistes e recebestes. Ok, não, aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Isto fazeis e o Deus da paz estará convosco. Porque uma árvore se conhece pelo fruto, uma religião pela classe de pessoas que produz e uma teologia pela vida prática que se demonstra. É assim. Se não for dessa forma, você não estudou teologia. Eu queria tanto ser animado. Seja animado. Porque tudo isso que você recebeu, a partir de agora vai se mostrar. Quando? Quando eu menos pensar. Quando eu menos esperar. Porque é isso que uma árvore produz. Ela não pensa, e agora darei frutos. Farei muita força para dar frutos. Ela dá frutos. É simples. Quando você menos esperar, aquela aula, aquela teologia aprendida, aquela revelação do Senhor vai aparecer no meio de uma conversa, de um aconselhamento do nada. E para encerrar, Jesus virá num dia comum. Aí é que mora o problema. Porque a gente assiste tanto Deixados para Trás que a gente espera que uma luz apareça e nos avise. Mas Jesus vai vir. Quando ele escreve assim, olha, pessoal, eu faço uma comparação com os dias de Noé. Vocês lembram dos dias de Noé? O que os homens faziam? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam e eles se davam em casamento. O que é isso? Estava errado comer? Não. Estava errado beber? Não. Estava errado casar? Não. O que eles fizeram? Eles estavam vivendo a vida tão normal que eles não ouviam o chamado. Eles estavam vivendo a vida tão natural que quando aconteceu, eles não perceberam. Era um dia comum. Comum. Jesus ainda completa dizendo, estarão 2 numa cama, estarão 2 numa moinha, estarão 2 no campo. Um será levado, o outro será deixado. 2 no campo, cama, campo, tudo isso fala de naturalidade da vida. Jesus está dizendo assim, lembrai-vos, vocês estão esperando o extraordinário, e eu vou vir num dia ordinário. Eu vou voltar quando você menos estiver esperando, quando os sinais talvez não sejam fortes, mas assim como um ladrão, ou como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é assim que eu virei. Conclusão, o que isso tem a ver com os formandos dessas turmas? A partir de hoje, sua teologia será testada pela prática. É isso. Como é que você vive a sua vida comum? Você vai ser tentado a reduzir o seu tempo com a família para aumentar o seu salário. É aí que a sua teologia aparece.
Você vai ser tentado a ir à igreja com um olhar crítico quando a pregação não for à altura daquela que você já tem ouvido até então. É aí que a teologia prática aparece. Quando você ouve o simples e sabe que Deus está nele, porque você o ama tanto e reconhece que o Espírito que trabalha em você trabalha nele. Quando você vai a um culto de oração, simplesmente porque você sabe que é essa oração simples daqueles irmãos que oram contigo, que tem sustentado a tua casa, é nessa hora que a teologia aparece. Pare de olhar para as coisas extraordinárias. Eu sei, naturalmente, que alguns de vocês serão levados a posições extraordinárias, é natural. Alguns de vocês serão levados à posição que nós não aguardamos e nem esperamos. E quando acontecer, muita gente vai, uau! Mas eu quero esperar de vocês. E eu oro a Deus para que quando vocês estiverem lá, o ordinário ainda esteja acontecendo. Vá na igreja, numa quinta, numa terça, num sábado, num domingo, seja o dia que for. Senta, ouve a palavra. Porque Deus no ordinário está fazendo coisas extraordinárias. Você não precisa ser um Spurgeon. Não. Nós mudamos o mundo trocando uma fralda de cada vez. Porque até ali aparece a nossa teologia. Você pensa que não? Um abraço de cada vez. Um conselho de cada vez. Uma oração simples, desajeitada por aquele irmão que vem confessar alguma coisa. Lembra? Coisinhas básicas. Uma presença, uma palavra, um silêncio. E lá está o ordinário acontecendo, mas no mundo espiritual, o extraordinário de Deus sendo formado. É assim que acontece a vida cristã. Eu quero orar por vocês. Se eu puder pedir para todos ficarem em pé. E eu gostaria de orar por você que ouviu essa mensagem. Que bom você poder se mexer um pouco, enfim, ouça. Eu gostaria de orar por você que talvez tenha pensado assim, puxa, eu tenho esperado de Deus coisas extraordinárias. E talvez Deus está dizendo, volte para o ordinário, porque é lá que elas acontecem. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço porque Tu és o Deus do extraordinário, sim. Tu fazes milagres extraordinários em nós. Mas nessa formatura, Senhor, nós temos aprendido que voltar para casa, aonde o ordinário está, aonde as contas estão, aonde a família está, aonde nossos segredos estão, Senhor, é lá que o Senhor tem trabalhado. É lá onde a nossa teologia se torna prática. E eu oro, Pai, por esses alunos que estão se formando nessa noite, que em nome de Jesus, cada um deles, Pai, possa ver essa teologia se transformando em prática quando eles menos esperam. Que esse fruto apareça, porque isso é natural daqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus. Porque isso é natural daqueles que foram transformados pelo poder da palavra. Senhor, que nenhum deles se perca, que nenhum deles se entregue ao mal, que nenhum deles, Senhor, se ensorbebeça, que nenhum deles, Senhor, venha pensar apenas do extraordinário e esquecer do ordinário. Cuida de cada um de nós, Senhor, nesta noite oramos, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Deus extraordinário que está entre nós, que Deus abençoe, parabéns a todos, que Deus abençoe.